Olá pessoal, estamos de volta agora em definitivo, iniciando mais uma edição do Evangelho no Lar Jovem, contando aqui com a presença, dos nossos jovens da Juventude Luz do Sol, que é formada aqui da Sociedade Espírita Caminho da Paz, no bairro do Zé Américo. Nós temos aqui a alegria de contar com a presença do Igor, da Carol, da Isabela e da Adaíle, que estão conosco aqui nesta noite, fazendo um bate-papo informal sobre o tema o jovem e o relacionamento com os pais, que é um tema atual, continua sendo um tema desafiador, é um tema que mexe com a gente porque todos nós temos algo a ver com essa abordagem, já fomos jovens, no meu caso, essa turma aqui é jovem também, e aí vive esse mundo hoje com seus desafios, com as suas oportunidades também. Então a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, ficamos muito agradecidos pela oportunidade, agradecidos à casa que abre as suas portas de uma maneira muito fraterna, que sempre nos acolhe de uma forma muito singela e muito bacana. E para iniciarmos o nosso Evangelho, a gente vai pedir a Isabela para fazer a nossa prece, acompanhada aqui naturalmente de um solo musical do Alex. Eu falei Igor, na verdade, então... Quando eu falei Igor, vocês entendam Alex, que na realidade foi um ato falho aqui, que o Alex estaria conosco, mas aí o Igor estaria conosco e o Alex é que está aqui também. Na verdade estariam os dois, mas tudo tranquilo. Então vamos pedir aqui para o Alex fazer então o solo e Isabela faz a nossa prece para a gente começar mais um Evangelho no Lar Jovem. Bom, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer por esse momento, por estarmos aqui essa noite, reunidos, entre jovens. Agradecemos Deus pela oportunidade que nos deste da reencarnação e trilhar esse novo caminho de evolução. Vamos pedir ajuda aos bons espíritos, aos espíritos amigos que aqui se encontram, que nos acompanham, para que eles nos ajudem nas discussões de hoje, nesse estudo, que servirá de esclarecimento e aprendizados não só para nós, como também para aqueles que estão nos assistindo e também para aqueles desencarnados que precisam de auxílio. Obrigado, Deus, pela nossa família, que é tão preciosa na nossa vida, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que bom. Então a gente abre o nosso encontro, vamos passar aqui para o Alex, já para a gente começar essa nossa conversa, falando sobre relação pais e filhos, Na tua visão, assim, como é que essa relação se dá hoje? Como é que é a tua relação com os teus pais? Como é que você vê esse momento na sociedade em que a gente está vivendo? Porque a gente está no mundo, o jovem está no mundo, está vivendo no mundo cada dia mais. Mas como é que você vê essa tua relação hoje com os teus pais? Como é que ela se opera aí no dia a dia? Como é que ela acontece? Bom, assim, a minha relação com meus pais é boa, na medida do possível, claro, porque a relação de todo mundo com os pais tem alguns conflitos, mas ao ver, contando com as relações de outros jovens com outros pais, é boa, porque se você for parar para pensar, apesar de que antigamente o respeito, eu acho, no meu ponto de vista, perante os pais, dos filhos para com os pais, era um pouquinho maior, até porque a sociedade era mais reservada antigamente do que atualmente. Não tinha tanto meio de... A sociedade era um pouquinho mais reservada, o meio de vida, o meio do comportamento das pessoas. Vou fazer uma pausazinha aqui já para a gente começar a pontuar algumas questões que são importantes, Você falou em relação a conflito e falou também em relação a uma comparação entre a educação hoje e a educação antigamente, Essa situação de conflito que você coloca, como é que ela é administrada? Como é que se convive nessa condição de conflito na tua relação com os pais? Quando esse conflito aparece, como é que ele é administrado?
Como é que ele acontece? Como é que ele é administrado? Bom, a gente tem que ter em mente de que conflitos sempre vão existir, porque é uma relação que às vezes pode se dar um desgastamento muito grande, porque a gente está sempre em contato com a nossa família, com os nossos pais. Então eu acho que para administrar a gente tem que perceber, ter um ponto de vista muito específico, porque tem pessoas que não costumam parar para pensar o quanto os pais assim se esforçam, tentam dar o melhor pra gente e a gente não retribui de maneira nenhuma. Muitas vezes a gente escuta dos pais que ingratidão e etc. Mas é porque também o meio onde o jovem se encaixa e o meio onde os pais se encaixam é um pouquinho diferente. A gente vê eles, eu acho, no meu ponto de vista, eles se comparam muito com a época deles, né? Na minha época não era assim e tal. Então, a gente fica assim, tá, mas a sua época já passou. A gente pensa assim, né? Geralmente. Agora a gente tá na nossa época. Tanto é difícil pra gente entender a época deles, porque a gente não passou por ela. Quanto é difícil pra eles entender a gente, porque ele não tá no meio do convívio de outros jovens. Então, eu acho que também relações de conflito por causa disso, porque o modo de pensar é bem diferente com relação a isso. Mas a gente tem que parar para pensar, para entender, para refletir, porque isso se dá por isso, né? Pela época em que os pais e os filhos viveram. Então a gente tem que estar sempre parando para refletir com relação a isso, do meu ponto de vista. E aí, Carol, o que você acha assim dessa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Esse conflito de gerações que a gente percebe que existe, né? E esse conflito de gerações, ele parte de uma situação assim, antigamente a gente tinha um intervalo de 10 anos, né? A gente tinha um intervalo e que naturalmente surgiu uma outra geração. Para a gente hoje parece que não chega a 10 anos mais para a gente ter outra geração. Às vezes com 5 anos a gente já tem uma outra geração, com mais 5 anos uma outra geração, né? Eu tenho filhos, tenho uma com 18, uma com 14 e uma com 12. A de 18 para o de 12 já tem uma distância enorme já, né? Como é que é viver nessa realidade hoje? Assim, estar em casa, estar no mundo, esse acesso todo que existe em relação à tecnologia, né? E aí o jovem está conectado o tempo todo, né? E sobra tempo para relação em casa, relação com a família, o relacionamento com os pais. Olha, infelizmente, em algumas famílias não sobra esse tempo, porque nem tanto o jovem quanto os pais não sabem administrar esse tempo. Alguns jovens passam muito tempo em redes sociais, que a gente sabe, e alguns pais usam do fato do jovem passar algum tempo nessas redes sociais para se dedicarem mais a outras coisas, tipo ao trabalho, e uma geração acaba esquecendo a outra. Mas esse esquecimento que você fala, ele é tanto de uma geração como da outra. Porque o problema não está só nos pais, nem só nos filhos. O problema está no conjunto. A gente esquece de ouvir, esquece de reservar um tempo para conversar. E é nessa conversa que a gente deveria ter todos os dias, uma conversa sadia, que a gente vai resolvendo os problemas que vão aparecer no nosso dia a dia. O jovem se torna mais amigo dos pais, porque não adianta só aquele respeito de antigamente, como a Alex colocou, né? Porque não era bem o respeito, era mais um medo por imposição, né? O pai como aquela figura... sendo os pais sendo os reis da família, o rei e a rainha da família, e os filhos ali, na condição de submisso, né? De realizar a vontade dos pais. A gente sabe que hoje em dia não é mais assim, que muitas vezes os pais têm que abrir mão em alguns determinados assuntos para com os filhos, porque a geração atual é diferente, né? Ela é mais um jovem de hoje em dia mais ativo, ele quer ser ouvido, ele quer falar. E os pais acabam tendo que ouvir, porque o jovem vai falar de qualquer forma. Sendo ele numa conversa sadia, sendo a forma de você sendo rebelde, sabe? É uma forma de chamar a atenção dos pais. Porque a gente vai muito naquela visão hoje assim, por que não convence mais? É mais ou menos assim, Isabela? Eu acho que é também. E, assim, com relação a essa questão que Carol estava falando, eu achei interessante, dos pais, né? Acaba sempre o jovem estando nas redes sociais e os pais chegando em casa cansados do trabalho. Então tem que ter essa... Eles chegam em casa muitas vezes estressados com o que acontece no dia a dia,
não tá nem aí para conversar com o filho e vice-versa, né? A gente acha que também chega estressado quando, na verdade, nossa família é aquilo que a gente tem de mais valioso, né? E esse porquê não surge muitas vezes porque são gerações completamente diferentes, a divergência de opiniões é gritante, né? E um tem que saber realmente ouvir o outro. Eu acho que o ouvir, o diálogo são chaves aí. E aí, Elaine, como é que você vê assim, essa situação, quando o pessoal fala sentar no computador, passar, né, ou no celular, passar... Não, eu vou só olhar se chegou alguma coisa aqui para mim no Facebook, né? Aí quanto tempo assim pra gente? Precisaria de 5 minutos, mas quanto tempo a gente passa, né? Para fazer essa interação e às vezes passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. De fato há esse exagero, assim, você concorda que essa relação com a família ela termina sendo prejudicada, né? O contato hoje ele está mais empobrecido? Está, até porque por ter uma desculpa de olhar e tal, acaba passando muito tempo, porque a hora passa muito rápido quando você está no computador. E... Por que será? Será que o relógio anda mais ligeiro, né? Deve ser, né? Então, assim, o contato, os pais também, muitos ficam muito no trabalho, tentam arrumar a casa. É dois pais para arrumar um bocado de coisa. Então, eles tentam ter tempo, porém muitas vezes não conseguem. E, assim, os meus pais, eles começaram a criar uma regra hoje. Ontem. Criaram ontem, para segunda-feira, para às vezes encerrar com a internet, porque tá estragando mesmo a gente. E no máximo 1 hora, 2 horas na internet. Meu irmão passa muito tempo e assim, ele queria que a gente conversasse um pouco mais em casa. Eu acho que ainda continua sendo a hora do almoço e do jantar, muitas vezes é a hora que a família tem para conversar. Pelo menos assim, lá em casa, quando tá todo mundo em casa, né? Porque hoje em dia parece que todo mundo tem muita coisa pra fazer, né? O tempo todo fora de casa, mas assim, pelo menos na janta, na hora da janta, tá todo mundo em casa. E a gente sempre faz questão de todo mundo junto, né? Até minha mãe chama, vem jantar, meu irmão, peraí, mas eu tô olhando aqui uma coisinha, aí não vem, aí dá problema. Lá em casa do mesmo jeito. Lá em casa também, e tem gente, por exemplo, não só os pais atualmente passam muito tempo fora de casa, como os filhos, porque eu creio que antigamente os filhos iam à escola, mas era em um período só, ou no máximo 2, e tinham um tempo da noite para ficar em casa. E hoje é todo mundo muito atarefado, os filhos saem de manhã, chegam à noite. Eu, por exemplo, saio de manhã, chego à noite, e às vezes eu chego e já tá todo mundo dormindo, eu faço, tá, eu vou pro computador um pouquinho, eu vou pro celular um pouquinho, porque não tem mais esse contato, assim, pra parar pra conversar mesmo, assim, fim de semana, que é o que geralmente no domingo, porque no sábado sempre tem alguma coisa também pra fazer. Mas assim, vocês concordam que na visão do tempo a gente estabelece também como prioridade, né? O tempo é questão de prioridade? Sim ou não? Com certeza. E se a gente precisa estar com essa relação de proximidade com a família, né, e tudo mais, o que a gente pode fazer diferente, né? Aí você colocou assim, né? Tem um tempo específico. Na hora que chega uma regra dessa, como é que ela é recebida? É uma regra? Foi um acordo? Foi algo que foi imposto? Foi dialogado? A gente dialogou, a gente deu algumas opiniões e, assim, os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eles entram muito. Eu não entro muito, eu fico mais assistindo TV. Na internet eu não gosto muito, mas e eu ajudo minha mãe o período da tarde. Eu estudo de manhã, estudo à noite e assisto TV após. Então, no meu caso foi bem diferente, porque meu pai sabe que eu estudo, porém meus irmãos não. Então, a gente entrou em um acordo, porém pra mim ele não falou nada, mas para meus irmãos ele falou mais, porque eles não pegam quase nada no livro, porque meu irmão chega em casa, sabe? Sai com pensamento em estudo e tal, mas chega acabado. E olha pro computador, o computador tá olhando pra ele também. E acaba ele se comunicando e tal, e começa a entrar no Facebook, passar horas lá.
Já teve caso dele dormir de madrugada, assim, 3 horas da manhã, sem parar, assim, para poder entrar. E essa realidade que a gente vive, na verdade, assim, a gente está colocando um problema que, vamos chamar de problema, né, na verdade. Vocês concordam que é um problema, assim, essa dependência que existe hoje em relação à tecnologia? E isso, de fato, assim, afeta o relacionamento, né, e a aproximação das pessoas na família. Né? Eu vi uma cena recente, a gente está falando da relação jovens e pais, mas que retrata essa situação também. Né? Uma criança pequena mesmo, um bebê, aprendendo a andar, e os pais estavam no consultório e a criança chegava perto da mãe e a mãe no celular. Né? Chegava perto do pai e o pai no celular. Então, a criança ficou perambulando pelo consultório e ninguém dava atenção à criança, nem o pai nem a mãe. Né? E aí a gente está falando de um grupo de pessoas que já não eram assim, eles não eram jovens especificamente, né? Eram jovens assim, mas já numa faixa etária ali na faixa dos seus 24, 25 anos, 26 anos, mas mostra essa preocupação que a gente precisa ter hoje. Né? A gente precisa ter um tempo para que a gente possa se aproximar das pessoas, porque senão qual é o risco que a gente corre? Quando a gente não valoriza esse tempo. Que geração é que, quando a gente fala em geração, né? A gente sabe que pela configuração hoje da sociedade, a gente tem, mas em número bem menor, né? Crianças que saem para brincar na rua, né? Jovens que se encontram para brincar na rua. Hoje o mais comum é que a gente tenha um mundo conectado. Mas esse mundo conectado, de uma certa forma, na visão de vocês, ele empobreceu um pouco as relações entre as pessoas? Com certeza, né? Porque os hábitos que a gente cria hoje são os que a gente vai levar para a nossa vida, né? Para todo sempre. Então, também não é só a internet, né? São vários fatores que fizeram a internet se tornar o principal meio assim, de comunicação e de interação, principalmente. Porque a gente tem toda uma questão de violência associada. Os pais que têm medo de liberar seus filhos para brincar no meio da rua, porque não sabe o que é que pode acontecer, vive em pânico, né? Aí então acaba liberando a criança para ficar na internet, brincando na internet. Então, às vezes uma brincadeira monitorizada, né, que é o certo, né? Às vezes não. E eles creem que com a criança em casa, elas vão estar seguras. Só que eles esquecem que, como no meio da rua a violência, também há na internet. Há vários perigos, entendeu? Que a gente tem que ficar sempre ligado. É verdade. Com relação ao contato físico também afasta bastante. A gente acha que aproxima, mas na verdade tá afastando, porque, por exemplo, lá em casa tem a rede Wi-Fi, né? Que é quando você pega a internetzinha de um lugar distante assim, e tem que desligar. Toda noite a gente tem que desligar. Então, eu e minha irmã, como a gente usa, então a gente dorme mais ou menos na mesma hora. Então, pra desligar, a gente fica pelo WhatsApp mesmo. Desliga tudo. Aí outra do quarto. Desliga tudo. E acaba esse afastamento, acaba afastando. Não tem mais aquela proximidade. É tanto que às vezes a gente diz assim, caramba, nunca mais a gente parou pra conversar. Mas para o contato físico não tem mais. Tem um outro lado, né? Eu acho que assim, afasta os de perto e aproxima os de longe. Porque tem parentes também e amigos que a gente tem que morar em outras cidades e não tem aquela disponibilidade, tá se vendo sempre e tal. E é uma facilidade muito grande. Liga o Skype e pronto. Já tá se vendo, já tá conversando como se estivesse ali do seu lado. A gente sabe que não está, mas é o conforto que dá, né? É uma coisa boa, eu acho. Mas eu discordo um pouquinho disso aí, porque a gente não tá sempre falando com os nossos parentes de longe. Isso é 1% do nosso tempo. Eu acho que isso é meio que um paradigma, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de estar em rede social, sempre falando com alguém, vendo isso, vendo aquilo, é como se eu entrasse no Facebook para falar com o Carol, com o Alex, sendo que eu posso falar com eles aqui. Muitas vezes eu saio com minhas amigas, por exemplo, tô lá. Tem uma amiga minha que é muito viciada em internet, né? Mas no celular. Esse é o ponto que eu já queria aproveitar já para perguntar para você poder falar assim. A gente percebe hoje essa situação de dependência, de vício? Com certeza. Essa menina, se ela... Um dia desse ela estava descarregando o celular dela, acho que foi hoje. Aí ela até postou, meu celular tá descarregando, estou em desespero. Eu fiquei... Ela não consegue. A gente sempre fala com ela, tá tomando um café, alguma coisa assim, ela lá. O tempo todo. A gente quer
ir para um lugar para tirar foto do que tá fazendo e mostrar para os outros. Parece que o que tá acontecendo não é tão importante, sabe? Parece que o mais importante é a foto que gera desse momento. Aí a gente fica conversando tal, as outras pessoas, aí às vezes eu fico só observando, né? Aí a gente comenta, com a outra, né? Comenta alguma coisa, ela, não soube disso não. Aí a gente fala, também só, tava no celular. Acaba perdendo, né? A parte do convívio então, social. Esse vínculo tecnológico, ele termina de fato trazendo um prejuízo para o convívio humano, né? Vamos dizer assim, o convívio físico, melhor dizendo, né? Termina prejudicando então. Fora que é um vício, né? Torna-se uma doença em excesso. O problema é quando isso começa a ir para uma compulsão, né? Quando a pessoa perde o controle em relação a isso, e a gente sabe que, assim, a gente já tem essa configuração hoje, né? Para alguns jovens, para alguns adultos, de pessoas que não conseguem mais viver sem estar conectado, né? E aí, assim, nessa visão, né, daqui, eu vou pegar aquele ponto que você falou, que eu acho que é bem oportuno. A gente está perto das pessoas que estão longe, mas a gente está longe das pessoas que estão perto. E aí, assim, a pergunta que eu faço agora, né? A gente vai esperar quem está perto da gente ficar longe para poder interagir também? Muitas vezes isso acontece, né? É verdade. É o que geralmente acontece, né? A gente só lava a boca e perde, né? Pois é. É uma velha frase. Lá em casa, por exemplo, quando alguém viaja assim, geralmente eu viajo. Quando eu viajo, aí é que a gente para conversar pelo telefone, então pela internet. Te amo, tô sentindo tanta falta. Mas em casa não tem isso, não tem eu te amo, não tem, tô sentindo tanta falta. Isso era um ponto positivo que também tem nisso aí. Porque hoje em dia a internet está ficando popular, né? Então não é só os jovens que usam, os pais também. A minha mãe mesmo fez Facebook um dia desse. Aí ela fica, às vezes, comenta minhas fotos. Minha filha, te amo. Coisa que não é muito comum ela fazer. Pessoalmente. Eu acho que tem um certo... Assim, a gente tem uma relação boa, conversa, tudo mais. Mas, assim, de afetividade, nesse ponto foi bom, sabe? E eu acho que até a gente tá um pouco mais próximo. E tem pais também, por exemplo, a minha mãe, ela não conhece muito sobre tecnologia e tal, mas ela queria porque queria fazer um Facebook pra ela, porque também lá tem algumas atividades que a gente faz, ela gosta de postar as coisas e tal, mas ela não sabe mexer, assim, se conectar e tal, então ela tá sempre pedindo a gente, ou a minha ou a minha irmã, e a gente já tá sempre atolado de coisa quando a gente chega de noite, morto de cansada. Dá pra postar essas fotos aqui no Facebook? Não, tô cansada. Mas tem que estar postando pra ela. Tudo bem que é uma aproximação porque ela tá ali do seu lado, tal, mas a internet ajudou a aproximar, mas também afasta pra caramba, porque por causa dessas... Mas aí também falta aquele ponto de vista, né? Tô cansada. Será que tô cansada mesmo? Pra ficar no meu Facebook, eu não tô cansada, agora. né? Se a gente, eu fico pra entrar lá, pra botar no dela, tá cansado, mas pra ficar no celular, nunca tá cansado. E aí, assim, vamos pensar na realidade, né? Para isso que a gente está conversando agora, o que a gente percebe, assim? Vocês concordam que há, de fato, a relação na família, de uma certa forma, ela empobreceu com o advento da internet? O relacionamento familiar, aquele convívio ali mais próximo, aquela questão do estar perto, né? Com a internet ela trouxe uma situação que complicou mais, que distanciou mais as pessoas, olhando especificamente agora para dentro dos nossos lares? Eu acho que empobreceu mais, porque até um dia desse, a gente conversava, tipo assim, eu no quarto, minha mãe na cozinha, mãe, o que vai ter hoje para comer? O que vai ter no almoço? E em vez de ir lá tal, perguntar, não, a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Face. Então, assim... Estando dentro de casa. Estando dentro de casa. A gente para de conversar para estar conversando na internet. Então, a gente quase não se comunicava. Aí, depois da regra que criaram lá, e a gente tá falando toda hora. Tá voltando ao... até assim, tem momentos que desliga tudo e a gente fica só conversando, botando papo em dia, o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho, o que... Entendeu? Novidades e tal. Todos os dias a gente está tendo um tempo
Por mais que seja pouco, porque meu pai trabalha à noite, então minha mãe de dia, então fica bastante complicado. Mas eles tentam achar um tempo pra a gente se comunicar. Por mais que todo mundo ache chato, sabe? Aquele negócio, eu queria estar assistindo TV, mas ele, você vai ficar querendo, porque a gente vai ter um tempo e tal. Todo dia a gente tá tentando fazer isso. Eu já tive uma conversa assim com uns amigos, de que muitas, assim, no caso de afastar, é muito mais cômodo você estar no seu celular e estar mandando uma mensagem para os seus familiares, ou então para outras pessoas, assim, que você gosta, amigo e tal, do que você manda assim, beijos, abraços, mas para você abraçar uma pessoa pessoalmente, para você dar um beijo, é uma coisa assim, um abraço, que coisa esquisita, um abraço, porque você já tá abraçando todo mundo virtualmente, você tá amando todo mundo, é um amor incrível. E aí, como é que fica essa questão, né? Dá pra gente viver só de relação virtual com as pessoas? Claro que não. Tem que ter o toque, tem que ter a convivência, assim, o cara a cara. Como é que você vai conseguir amar o seu próximo se o seu próximo não está próximo de você? Entendeu? Como é que você vai conseguir conviver com as pessoas, aprender a respeitar, a impor limites, a ser respeitado? Como se você não vai ter essa convivência? Vai ser só coisa de internet que, você não gostou de uma coisa que a pessoa disse na internet, você faz ali, não sei, desculpa, não sei o quê, só que não valeu de nada, entendeu? Você, às vezes, não gosta de uma pessoa, você não aceita ela de jeito nenhum, você simplesmente bloqueia ela no Facebook. Mas, enquanto no dia a dia, você não tá ali se provando, tendo que conviver com ela, entendeu? Você tem que ter o contato. E muitas vezes a gente, na internet, eu digo as pessoas em geral, cria um personagem que não é você. Porque você parece que vive... Você tem a liberdade de viver o seu mundo da sua cabeça na internet. Porque você parece que aquela tela na sua frente lhe protege, né? De tudo que... De qualquer coisa que lhe pare. Você não tem limites. E com relação a isso, recentemente eu estava assistindo televisão e eu vi uma série. E ela realmente trata sobre isso. São pessoas que fazem perfis fakes no Facebook e, totalmente diferente do que você é e começa a se relacionar com outras pessoas. Tem algumas que têm relacionamentos, assim, de anos e elas não têm contato, elas não se veem. Então, o programa de televisão é para fazer o seguinte, para juntar essas duas pessoas, porque a ideia geral é que elas se conheçam. Mas quando vai a fundo, descobre que uma pessoa é totalmente diferente do que ela mostrava ser. Isso é um problema enorme, porque a outra pessoa se sente o quê? Traída, se sente toda decepcionada. Eu já conheci pessoas, assim, isso, pelo que eu sei, é bem antigo. Eu não tenho muito contato com gente que já fez isso agora, assim, mas eu já conheci gente que fez muito isso durante bastante tempo, assim. Nunca se encontrou pessoalmente, até porque era claro que era tudo um fake falso, era tudo falso mesmo, tipo. Eu não sou assim, eu estou idealizando a pessoa perfeita para você gostar e você idealiza a minha pessoa perfeita, então vamos se relacionar assim. Então é bem complicado também relacionar. Tem muitos jovens que vivem num mundo de ilusão, na internet, em jogos online. Tem muitos jovens que afastam mesmo a relação dele com amigos na escola, por exemplo. Não tem amigo na escola, só tem amigo de longe que conheceu no joguinho. E a vida dele é aquilo agora. E quando a gente olha, né, para essa realidade nossa de família, né, a gente começa a perceber alguns pontos que são importantes. Porque dentro de casa, às vezes, a gente tem os afetos, mas a gente também tem aqueles que são os pouco afetos, né, ou os desafetos, né, que a gente sabe que o processo reencarnatório, e já puxando para a nossa visão espírita, a gente sabe que a reencarnação ela trata de nos aproximar, né? Então eu estou em casa e em casa eu tenho convívio com pessoas com quem eu me dou muito bem, com outras pessoas com quem eu tenho diferenças. E aí, assim, como é que a gente concilia isso numa realidade de mundo que a gente está vivendo hoje, em que a gente se vê nesse impulso de sair cada vez mais para buscar contatos lá fora, né? Nos aproximando dos distantes e ficando distantes daqueles que estão mais próximos e dos quais a gente, de fato, precisa estabelecer uma relação mais adequada. Porque também, assim, se a relação que eu tenho em casa não é legal, não está legal,
quem garante que eu vou conseguir estabelecer uma relação lá fora saudável com as outras pessoas? Faz sentido isso, assim? Tem Pois lógica? eu acho que essa oportunidade que a gente tem de ser espírita serve para nos ajudar a enxergar isso de uma forma melhor, porque a gente começa a entender que se a gente está nascendo nessa família, é porque a gente tem vínculo com aquelas pessoas, principalmente nossos pais e nossas mães, né? Se a gente nasceu nessa família foi porque a gente foi direcionado por Deus. E se a gente não consegue resolver esses conflitos aqui, com certeza a gente vai ter que reencarnar junto de novo para resolver depois. A questão é, será que a gente vai ter a mesma oportunidade que a gente está tendo hoje? Pode ser. Porque o conhecimento espírita, ele ajuda nesse contexto? Com certeza, né? É isso que Tudo eu bem, queria falar. nem tudo a gente coloca em prática. É a realidade, porque a gente tem coisas que a gente sabe, que a gente tá sempre assim, não, isso não é certo, então, isso é errado. Mas que a gente não, às vezes... Mas a gente também não disse que não pediu para nascer, né? Pois é. Isso é uma coisa muito engraçada, porque depois que eu me tornei espírita, aí tinha muito aquela frase, ai meu Deus, porque eu nasci nessa família, não sei o quê. Só que depois que você se torna espírita e você estuda, né, você tem um determinado conhecimento, você fala assim, não, opa, provavelmente eu pedi pra nascer nessa família, Não sei né? que eu pedi, assim, eu implorei para nascer. Pois é. Então vamos lá, vamos viver o que tem que viver com essa família, vamos tentar se melhorar junto. Porque no final a gente tem que se amar mesmo. A gente vai acabar se amando mesmo, né? Eu acho também que a maioria das pessoas tem a visão de que família, mesmo DNA, mesmo sangue, todo mundo é muito igual. Então, mas na verdade não é. As pessoas em si, assim, elas são diferentes. A personalidade delas são muito diferentes. Então eu acho que dentro da família isso não vai mudar. Não vai ser todo mundo igual, perfeitamente, igualzinho, uma forminha. Não tem essa forma. Então cabe a gente tá aceitando assim as diferenças. Porque o que é igual é o corpo, né? O espírito é milenar Com e certeza. tem aí as afinidades. Eu acho que eu não fui sempre espírita nessa vida. E desde que eu comecei a estudar, eu fui começando a perceber os problemas que acontecem em casa de uma forma diferente. Eu costumava ficar muito, qualquer coisinha estressada. Hoje em dia já paro e reflito. Não tem porquê, né? E até porque minha família não é espírita. E eu nem... Assim, tem respeito, né? Cada um tem que respeitar o outro quando chegar o momento certo. No caso, os teus pais não são espíritas? Não. Tá, legal. E assim, legal pela oportunidade que a gente tem aqui, né? Como é que eles te veem antes e depois desse contato com o espiritismo? Eu não sei, não sei como falaram. Mas deve ter melhorado. Mas a porque tua percepção com relação ao que eles veem, o que é que você acha? Eu sei que o meu relacionamento com a minha mãe melhorou bastante. E você acha que ela percebe isso também? Com certeza, né? A gente não chegou pra falar disso diretamente, mas Na convivência. o que importa, né? Isso é um ponto legal, assim, né? Pra gente fazer uma avaliação, porque a gente tem aqui, né? Vocês, cada um tem uma situação. Meus pais também não eram espíritas, né? Eu me tornei espírita também jovem. Então, num determinado momento, assim, eu tenho uma relação complicada com meu pai. Né? Era sempre muito, assim, eu estava muito bem, eu estava muito mal, né? Não tinha aquele meio termo, assim, de administração de conflito, né? Até que um dia eu comecei a refletir, comecei a ver que algumas coisas que ele falava, ele tinha razão. E aí um dia ele reclamou, né? Quando ele reclamou, eu disse, eu sei que o senhor tem razão. Aí ele olhou para mim assim, parou, aquela parada, né? Aquele freio assim, como assim, como é? Né? O senhor tem razão, né? Então, assim, foi algo que de fato eu me lembro assim, que marcou bastante. E era uma coisa que de fato eu tinha feito que não tinha sido coerente, né? Mas vocês acham que falta ainda esse momento em casa para que vocês pudessem interagir mais com a família de vocês, para ter um momento assim, vou colocar uma situação prática, né? Um evangelho no lar. O evangelho no lar, né? O evangelho no lar é o nosso momento aqui. O evangelho no lar, né? Para quem tem a oportunidade de fazer. Além do evangelho no lar, existem outros momentos assim que a gente para e pensa, puxa vida, que momento legal que a gente está passando agora, né? Aqui vivendo, sem televisão, sem internet. Não que a gente não precise, né, dessas, porque são instrumentos que facilitam, né, que o aprendizado, que facilitam a interação. A gente não está fazendo uma crítica aqui à TV nem à internet, né, as possibilidades que a gente tem.
Mas é uma reflexão assim, a gente pode, né, fazer como as pessoas dizem assim, usar com mais moderação para a gente poder ter momentos, né, mais próximos da família, mais próximos dos nossos irmãos, dos nossos pais, para a gente curtir um pouco mais eles também. Até onde faz bem e até onde faz mal. É possível, né? Eu acredito que sim. É questão de, como a gente falou já, prioridades e à medida que, novamente, meu antes e depois, né? Eu acho, muita coisa que já falou aqui eu já passei. A Daíri falou que, por exemplo, o irmão dela fica horas e horas no computador. Eu já fui dessa fase. Hoje eu já sou um pouco mais velha, né? Por incrível que pareça, sou mais velha aqui dos quatro. E eu já vou vendo essas coisas de uma forma diferente. Eu me vejo completamente errada naquela situação. Vi o quanto eu perdi em estar participando de momentos que hoje eu raramente vejo se repetir, sabe? E eu desperdicei aquela oportunidade que eu tive de estar com minha família junto, para estar no computador jogando. Dormia tarde, acordava mais tarde ainda, perdia muitas oportunidades. E hoje eu tento, acho que todo mundo passa por isso um dia, né? Se não passar agora, vai passar uma hora. De olhar para trás criticamente e ver o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso voltar, né? Que todo mundo sabe que a gente espírita acredita que a gente pode errar, assim. Aí quando a gente aprende com esse erro é que é importante. E aí a gente se arrepende e vai passar por um processo de expiação, depois vai ter que provar e vai depois ter que... O caminho é longo, né? Mas... Tem uma coisa legal que eu gosto, que eu queria citar, que lá em casa teve uma época que a família se reunia, assim, pra dividir tarefas. Ah, fulano vai ficar com isso, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer isso. Com relação à conta, com relação à atividade doméstica e tal. Mas, lá em casa também é todo mundo muito esquentado, sabe? Não quero fazer nada. Pronto, sai uma briga. Então, teve um momento que também depois do falecimento do meu irmão, a gente parou de fazer essas reuniões pra definir tarefa e tal. Aí eu fico refletindo assim, a gente parou não só pelo falecimento do meu irmão, mas porque dava sempre uma briga, porque cada um tinha um defeito nisso e não queria... Então a gente para pra pensar assim, se o bom é você olhar o defeito e esconder e dizer, vamos esconder aqui o defeito, vamos ficar só com a parte boa, ou se o bom é você olhar o defeito, encarar ele e dizer, vamos corrigir, vamos tentar conviver com esse defeito. Eu acho importante isso, porque muitas vezes a gente encoberta e fica assim mesmo, minha irmã é defeituosa nisso, então não vou nem tocar nesse ponto dela para ela não ficar chateada, ou então sair uma briga aqui dentro de casa. Então, lá em casa tem muito Até isso. porque a reforma é individual, mas você só consegue no conjunto, né? E a família tá aí para isso, é o nosso lar, é onde a gente vai ter a prova dos nossos defeitos, das nossas qualidades. E é junto com ela que a gente tem que conseguir evoluir, né? É primeiro nela. A família, na verdade, é o nosso primeiro compromisso, né? Vamos dizer assim. Justamente, porque vai chegar um momento que a gente vai sair de casa. E será que a gente aproveitou esse tempo bem? Essa estadia com a nossa família, que é esse aprendizado diário, será que foi útil para nossa evolução? Isso, é até uma experiência, né? Para você, quando você sai, você dizer, eu aprendi isso com a minha mãe, geralmente diz assim, quando você sair de casa, lembre disso que eu tô falando aqui. Ou então, olha, eu tô lhe ensinando isso aqui para quando você sair de casa. Aí você fica, isso não vai servir para nada. Ou então, não sei o quê. Mas quando a gente sai assim, será que a gente passar por algum conflito fora de casa, a gente pensar assim, rapaz, eu devia ter trabalhado isso. Porque se eu tivesse trabalhado isso dentro de casa, com a minha família, eu poderia estar resolvendo esse conflito aqui com muita calma, muita clareza e levar tudo pra frente. Então a gente desperdiça muito isso, que a gente devia estar trabalhando nesses defeitos, tentando corrigi-los, tentando agir da melhor forma possível com as pessoas da nossa própria família, e acaba esquecendo isso quando chega do lado de fora. Nessa relação com a família, assim, vocês acham que hoje, né, em relação à liberdade, a liberdade que existe, né, em relação principalmente ao jovem, ela é adequada? Ela é excessiva?
Como é que vocês veem essa liberdade? Porque hoje, assim, é fato que existe uma visão de que tudo pode, tudo é normal, tudo é permitido, falando no olhar da sociedade, né? E aí essa relação com a família, quando a gente olha para o jovem e para a família, né? Existe essa situação, assim, esse conceito de que tudo é normal? Depende, assim, dos pais. Tem pais que não dá tanta liberdade. Porém, tem pais que já são... vai com tudo, né? Então, assim... eu conheço muita gente que os pais deixam qualquer coisa. Então, a menina, uma colega minha de sala, ela engravidou com 15 anos. Tá com 4 meses. Fez ontem, 4 meses. E a mãe dela, só porque o cara era da igreja e tal, Legal. deixou e tal. Ai, da igreja, pode, Netinho. pode. Então, assim, eu achei isso muito errado. Porque lá em casa já não é assim. Lá em casa, se acontecer, se não fez, agora cuide. Você sozinha. Porque o planejado não é esse. Depois que a gente se formar e tal, começar a ter relações. Porque ter relações antes disso seria, no meu caso, errado. Na família da gente. Então, assim, tem muitos pais que deixam muito liberal. E alguns não. Então isso depende muito tem pais. de cada família, né? Também, Dos eu já encaminhamentos. conheci muita família assim que os pais eram bem rigorosos e chegou a acontecer. A gente pergunta, e aí, como foi? Pois é, né? Mas é uma questão de saber dosar a liberdade. Na minha casa é o seguinte, eu sou filha única. Então tem um ser com a restrição, um amor, uma coisa, um cuidado enorme comigo. Mas isso é bom ou é ruim ser filha única? Ser filha única tem suas vantagens, né? Os privilégios. No geral eu gosto, mas eu queria ter um irmãozinho assim pra dividir os castigos, a louça. É uma coisa boa. De preferência mais velha. Vocês veem como é, mais como é a velho percepção dela, né? Isso aqui é pra dividir os castigos. Interesseira, né? É uma coisa assim, básica, né? É. Bom, mas aí nessa minha família eu sou bastante restrita, né? Com relação a sair, festa e tudo mais, e amigos, tudo muito vigiado, muito dosado e tal. Eu aprendi a conviver com isso a partir do espiritismo. Mas eu conheço, como a Alex disse, diversas pessoas assim que têm família mais restrita do que a minha, assim, e aproveita cada momento que tem para dar uma escapada, fazer um monte de besteira que puder. Então, qual é a conclusão que a gente chega, assim, na verdade, quando a gente fala na liberdade, né? A questão é de deixar ou não deixar? Não, porque assim, lá em casa é muito... Mãe deixa sempre a gente fazer o que a gente quer, mas antes ela sempre conversa. Ó, você vai pra esse canto, nesse canto tem isso, tem isso, tem isso. Se você fizer isso, vai dar nisso, nisso e nisso. E se você fizer isso, vai dar nisso, nisso e nisso. Cabe a você escolher. Eu não vou estar com você 24 horas. 24 horas não. O tempo que você vai estar nesse lugar e tal. Minha mãe sempre foi assim, eu costumo dizer assim, mãe, eu não fiz nada de errado na minha vida porque eu não quis, porque a senhora sempre deixou a gente fazer o que a gente quer. Ela faz, tá, eu sempre deixei vocês fazerem o que vocês querem, mas e os alertas que eu sempre dou? Por exemplo, tem isso e isso, cabe a você escolher, ela alerta, sabe? Eu acho que o importante é isso, você tá sempre conversando pra alertar, não você dizer, não pode, a pessoa dizer, por que não pode? Não pode, isso aí vai dar errado, não pode. Então, cabe a você alertar. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele se envolveu já em muita besteira, e a mãe dele disse somente que não pode, que é errado, isso. Mas é uma pessoa que, assim, e o jovem para o jovem é muito bom ou errado, né? Eu não sei, não proibido. O proibido, eu não faço a mínima ideia por quê. Mas Eu acho que é muito... justamente por isso, porque não sabe por quê. É muito bom, e acaba que o proibido é descontrole, sai do controle. Às vezes o que é proibido a gente acaba perdendo o controle. Então, eu tenho esse amigo que a mãe dele disse, mas rapaz, isso é tão ruim, não sei o quê. Mas não conversa, não alerta, é ruim por isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Você quer que aconteça isso aqui no final? É o que geralmente acontece. Tudo bem, pode ser que seja diferente, mas é o que geralmente acontece com quem faz isso. Entendeu? É assim, não pode, isso não pode. É uma coisa muito... Você fala, não pode, então deve ter alguma coisa que nossa, que não pode, não quer liberar. Você vai. Comigo não foi assim, porque minha mãe sempre deu essa liberdade, mas ela, tem isso, cabe a você escolher. É a questão do diálogo, né? O fundamental do diálogo é educação familiar. Você
ter lá em casa, você tem indo na sua casa, no momento que você conversa com seus pais e tal, e eles lhe alertam sobre a vida. Aí tá aí os caminhos que você pode escolher, o seu livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser. Agora, você sabe o que as possibilidades vão lhe oferecer, porque você aprendeu isso em casa. É legal que você coloca isso, porque a gente volta lá para aquele ponto que a gente estava conversando lá no começo, né? A questão do diálogo. Mas para que haja esse diálogo, a gente precisa ter abertura do lado dos pais, abertura do lado dos filhos, mas precisa necessariamente ter um tempo para que esse diálogo possa acontecer. Né? Porque esse diálogo ele pode acontecer via WhatsApp. É difícil. Pode, né? Mas dá um trabalho enquanto a canetinha, né? Digita a letra errada, né? Então termina escrevendo, não dá para escrever. Tudo bem que tem um áudio, mas você fica muito tempo falando. Você tem que passar o tempo ouvindo o áudio. E assim, o legal na verdade, né, quando a gente tem essa abertura, né, para poder falar o que a gente está sentindo, e essa geração nova, de fato a gente percebe que é uma liberdade maior, né? Há um amadurecimento, às vezes até assim, um pouco mais rápido, né? Eu particularmente me preocupo muito, especialmente com as crianças, quando elas estão com uma idade muito, muito pequena ainda, assim, já muito conectado, já muito dependente, né, de ter uma conexão na internet, de ter um celular moderno, porque às vezes não precisa, você precisa ter um celular para falar com seu filho na necessidade dele, né? Às vezes não precisa ter um celular que super, ultra, power, mega, como eles falam, né, moderno e tal. Eles que eu falo, sei lá em casa, né? Super, ultra, mega power é uma coisa assim, né? Transcendente, né? Quase uma espécie de uma viagem. Mas é legal, assim, quando a gente vê esse amadurecimento, né? E aí a gente está partindo, né? Por incrível que pareça, a gente já está 50 minutos conversando, né? E a gente está ao vivo, né? Nós estamos aqui no Evangelho Online, na Sociedade Espírita Caminho da Paz, aqui no bairro Zé Américo, em João Pessoa, conversando com os jovens, né? Alguns jovens da Juventude Luz do Sol, que já tem 8 anos aí de caminhada, né? Nesses últimos 2 anos, assim, um trabalho mais intenso. E a gente fica muito feliz, né, de estar junto aqui com vocês nesse momento agora, compartilhando de informações, assim, e vendo como é bacana, né, a gente poder trabalhar esse tema que é um tema tão importante, né, e um tema tão atual. Mas assim, caminhando já para a nossa reflexão, né, como é que vocês veem de que forma o Espiritismo ele ajuda, né, nesse contexto de família, né? De que forma o Espiritismo ajuda a gente nessa relação com a família? De que forma a gente se aproxima mais? Em que ele ajuda a gente? Tem horas, assim, lá em casa, o Espiritismo ajudou muito lá em casa. Meu pai, assim, ele ouve o Espiritismo, mas algumas vezes não pratica. E nem, assim, a gente escuta muito, porém, para praticar é um pouco mais difícil. A gente tenta, mas nem sempre consegue. Então, assim, a gente assistiu os filmes de André Luiz, o filme de André Luiz, Nosso Lar e tal. Aí meu pai, toda vez, quando a gente começa a ter raiva, aí ele diz, lembra de André Luiz? Quando ele teve raiva, ele foi parar no umbral. Aí a gente já começa a rir e tal. E sempre ele tá falando isso. E a mesma coisa com ele. Quando ele começa a ter raiva, tipo assim, não acha só por besteira, assim, ele já se estressa. Aí a gente diz, lembra do filme de André Luiz e tal, e ele começa a rir também. No estresse a gente tem essas coisas. No estresse, a gente tá com a cabeça tão assim, atordoada que procura não ver nada. Mas quando a gente se distrai um pouco, a gente no instante acha as coisas. Porque lá na casa tudo se perde. Lá em casa também. Meus pais, eles não são, assim, eles já frequentaram centros espíritas, mas eles deixaram assim, que dizem, religião não me define, eu sou cristã e acabou, somente. Aí às vezes vão numa igreja católica, às vezes vão... Eles não têm religião assim, são cristãos, ok. Mas lá em casa, eu costumo citar coisas espíritas para amenizar situações. Por exemplo, tá tendo uma discussão, minha irmã com a minha mãe. Aí eu digo, segundo o que eu acredito, é assim, assim, assim. Você tá aqui porque você tem vínculo com maninha. Se você tá brigando aqui, pode ser que você tenha que pagar coisa depois e tal, e tal, e tal. Ela faz, às vezes funciona, às vezes não. Tudo bem, às vezes não funciona. Mas na maioria das vezes funciona. Ou então, até comigo mesmo, que eu tô brigando assim, brigando. Eu tô com a cabeça quente, eu digo, ops, um bom espírito. Um bom espírito não ia estar fazendo isso. Então, me controlo para não passar, assim, já, a partir do momento que você brigou, você já passou dos limites.
mas não passar mais ainda dos limites. Então tá sempre espiando, assim. E com relação ao espiritismo, ele me ajuda por isso, porque a gente tem algumas definições na nossa mente e tenta praticar sempre, por mais que às vezes a gente, como eu já falei, a gente não pratique todas elas, mas a gente tem as definições, basta só raciocinar com relação a elas. Legal. Carol, quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não. Tudo tranquilo? A gente percebe assim, né? Esse tema família é um tema inesgotável, né? Na verdade, naturalmente aqui a proposta não é no sentido de que a gente pudesse estabelecer um diálogo, não, a gente fosse fazer uma abordagem em que as questões se completassem, porque são temas que são de fato inconclusos, né? A gente sabe que a relação familiar ela vai se colocando para a gente a cada dia como um novo desafio, né? Porque a gente está em processo permanente de mudança, os nossos familiares também. A gente vive várias fases, né, ao longo da existência, e é muito bom quando a gente consegue aproveitar o conhecimento espírita, né, para a gente conseguir de fato ir além daquilo que a gente é. E aí vem um ponto assim para a gente também poder refletir, que é a necessidade da nossa busca do conhecimento, né? Nós temos um papel a buscar. Aí tem um amigo nosso lá em Campina Grande, Oscar de Lira, que no evento que ele participou no EGES de 2 anos, né, atrás, ele fez um comentário que eu achei bem interessante. Ele disse, a gente precisa de menos Face e mais book, né? Para fazer uma alusão assim, a questão de que a gente precisa de fato aprofundar o conhecimento. Então, é natural que eu possa, eu precise e eu devo interagir com todos os meios de comunicação, né? A própria federação hoje, a gente tem uma página no Facebook, inclusive já tem mais de 4.000 pessoas que curtiram a página. Então a fanpage, assim, ela serve como um instrumento de comunicação, mas é o equilíbrio, né, que a gente falou lá no começo, assim, manter um equilíbrio para conseguir usar a internet, para conseguir assistir uma TV, para conseguir fazer uma leitura agradável, para conseguir ter um tempo de conversar com as pessoas que são importantes para a gente, para que depois a gente não vá precisar aquela frase, né, quando a gente diz assim, eu era feliz e não sabia, né? Eu tinha alguém do meu lado que era tão importante para mim, mas eu nunca disse para aquela pessoa o quanto ela era importante, o quanto ela representava para mim. E aí, assim, cada dia a gente de fato poder aproveitar para a gente fazer da nossa caminhada, né, vivendo muito o momento presente, porque de pouco adianta a gente ficar olhando lá para frente, porque o futuro ele nunca vai chegar, né? O futuro, quando eu olho para frente, eu vou sempre ter um futuro, e o passado eu não tenho mais como transformar. O problema é que às vezes a gente olha para o futuro, sonha com o lá na frente, mas sem se mexer agora para chegar onde a gente quer, ou então a gente olha lá para trás e fica vivendo em um passado que não existe, porque não tem como voltar mais, né, para o nosso momento atual. E aí eu deixo com vocês aqui para as considerações finais de vocês, né? O Alex vai tocar uma música para a gente ainda, né, antes da gente fazer o encerramento, e a prece vai ser com o Carol, mas só comunicando aqui e agradecendo, né, ao nosso amigo espírita, Zé Aparecido. Ele mandou aqui para mim agora nossos acessos de hoje, né? Até o momento que ele mandou aqui, às 8h15, nós tínhamos 81 acessos de 22 cidades e países como Brasil e Espanha, né? Acessos das principais cidades: João Pessoa, Cataguases, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Itapetininga, Divinópolis, São João del Rei, Recife, Curitiba e Niterói. Então, o pessoal que está assistindo a gente em casa, né? Muito obrigado. A gente agradece demais a companhia de vocês. Assim, esperamos que esse nosso debate tenha ajudado, né, para quem é pai, para quem é filho, para quem vive família, né, para que a gente possa de fato encontrar saídas para melhorar a nossa relação. E aí a gente lembra, né, da campanha que está sendo feita aqui, promovida, a campanha anual, né, da Sociedade Espírita Caminho da Paz, em prol do debate acerca do preconceito, que é um assunto assim atualíssimo, né, um assunto importante que precisa estar nas nossas mesas de debate para que a gente consiga conviver melhor com as pessoas que são diferentes de cada um de nós, né? Porque nós também somos diferentes, nós também temos diferenças e a gente precisa entender e respeitar. Por isso que a gente precisa de fato prestigiar esse trabalho que é feito com muito carinho, com muita dedicação, irradiando o conhecimento aqui da instituição, né, para todo o nosso estado, para todo o Brasil, levando aí uma mensagem de consolação e de conhecimento para que a gente possa exercitar então a tolerância, o respeito, o carinho e o amor pelos nossos semelhantes. Vamos começar aqui com a Adaíle para ela poder fazer as considerações finais e a gente poder caminhar já para o nosso encerramento.
que é que você achou desse momento aqui? Bem, eu achei legal e espero que as pessoas tenham aprendido um pouco e que tentamos praticar também um pouco mais. Legal. Isabela? Bom, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de poder estar aqui falando. E eu queria só deixar uma mensagem para todos os jovens. Jovens, aproveitem muito o momento que vocês têm com seus pais. Porque Jesus, nos mandamentos da lei de Deus tem lá: amar o próximo e a si mesmo, né? E a Deus também. E além disso ainda tem honrar pai e mãe. Pai e mãe também são nossos próximos, então eles têm duas coisas para ser cumpridas: amar o próximo e ainda honrar o pai e a mãe. É verdade. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade que a gente teve de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para nós foi uma experiência muito legal. A primeira vez que a gente faz algo desse tipo, a gente ficou bastante apreensivo. A primeira vez de muitas, tá certo? A gente espera, né? Bom, e é isso. A mensagem final é o que a Isabela disse mesmo, que a gente possa apreciar cada vez mais os momentos que nós temos, os poucos momentos, né, que temos com a nossa família, de contato direto mesmo com ela, que a gente possa ter mais calma com os nossos pais e que os nossos pais tenham mais calma com a nossa juventude, com a nossa inquietação, com a nossa pressa das coisas e que assim possamos todos juntos evoluir, né? Pronto, Alex está com você para suas considerações, aí você já aproveita, fala sobre a música que você vai trazer para a gente, faz a música e em seguida a gente já tem então o nosso momento de encerramento. Tá. Também gostaria de agradecer pela oportunidade, porque aqui serviu não só para a gente estar debatendo, mas também para a gente estar refletindo. É um momento para a gente parar e refletir. Caramba, o que eu estou fazendo de legal, o que eu não estou fazendo de legal, não é verdade? É tanto que a gente cita bastante coisa na nossa casa e fica lembrando, olha só que interessante. Então é bom também para isso. E eu tenho certeza que não só jovens estão assistindo, como também pais, né? E olhando assim, olha só como o meu filho pensa. Isso que também é o legal. É o bom do debate aqui, que foi muito saudável. Ainda bem. Então é isso. Bom, com relação à peça que eu vou tocar, que aqui não é um violino, é uma viola. E eu vou tocar uma peça de Johann Sebastian Bach, que é da suíte número 1, da série de 6 suítes que Johann Sebastian Bach compôs para violoncelo. Vou tocar uma transcrição para viola do terceiro movimento, a Sarabande, da série de 6 movimentos, que são danças de vários países da época barroca. Então é isso. Posso tocar.
Bravo, né? Pois é, então vamos agora caminhar para o nosso encerramento, né? A gente vai ter agora a prece final. E aí a gente traz um recado importante antes da prece. Nós vamos ter uma mudança em relação ao Evangelho online. Nós vamos passar para quinta-feira, a partir do mês de junho, né? Junho de 2014. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a gente vai ter então a nossa edição do Evangelho online, no formato já tradicional. Vamos ter o formato de estudo, como vocês já sabem, e também o jovem, que vai acontecer uma vez a cada mês, pelo menos, né? Então você fica já convidado para, a partir da primeira semana de junho, Evangelho online, às 8 horas da noite, no canal 5, o canal não muda, Rede Amigo Espírita, canal 9 TVC, Rádio Fraternidade, canal 3, ao vivo, como sempre, e no compromisso de continuar mantendo o mesmo padrão de qualidade que a gente se acostumou a ter com vocês nesse convívio ao longo desses quase 2 anos que nós estamos juntos. Então vamos pedir a André então para fazer o solo, né? Para podermos... Eu não, já foi Igor e agora André, né? Já misturou, foi tudo. É Alex. Alex. Vamos pedir a Alex então para fazer o nosso solo, né? A gente poder então caminhar para a nossa festa de encerramento do nosso encontro de hoje. Vamos nos manter nesse clima agradável, de tranquilidade, de harmonia, entre amigos e irmãos, que possamos juntos agradecer a oportunidade que tivemos de estar aqui, de participar desse estudo, de sermos espíritas, sabendo que a nossa responsabilidade é imensa, que temos um longo caminho a percorrer, que nossa família são os nossos aliados, que é dentro dela que nós vamos crescer, que vamos aprender a suportar as dificuldades, aprender a conviver com o próximo, com os defeitos, com as qualidades. Que possamos, Senhor, juntos, aprender a apreciar, a valorizar mais os momentos que temos com os nossos parentes, com os nossos amigos, fazendo de cada encontro uma festa, para que possamos cultivar nossos amigos, nossos afetos, não somente nessa encarnação, mas nas várias outras que ainda teremos que passar. Que possamos nos manter firmes no propósito espírita e seguir sempre os ensinamentos de Jesus em caminho da moral, do bem. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, minha gente, então a gente conclui aqui mais um Evangelho online jovem, né? Agradecendo a vocês pela companhia, agradecendo ao nosso amigo Reinaldo, que aqui esteve conosco fazendo todo o controle aqui de áudio, de imagem, né, de qualidade. Agradecendo também a casa, né, Sociedade Espírita Caminho da Paz, que nos abriu suas portas de uma maneira muito fraterna e muito gentil, como sempre nos recebeu todas as vezes que estivemos aqui presentes. E agradecendo a Juventude Luz do Sol, né, com o Alex, a Carol, a Isabela e a Daíle, que estão aqui conosco, né, vivendo esse momento, e a gente fica muito feliz, desejando a vocês um maravilhoso final de semana, que Deus abençoe a todos, né, e que vocês consigam levar esse momento aí para continuar essa reflexão em casa, porque esse tema família nunca vai estar fora de moda, nunca vai estar ultrapassado, porque, como diz aquela música do Grupo Acorde, cada dia mais é hora de apertar os laços da família. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima sexta-feira com o nosso Evangelho online. Tchau, pessoal! Tchau!